para receber aquilo que o Espírito Santo tem para nós hoje. Eu digo que é um privilégio estar aqui, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade. Privilégio porque quem recebe a primeira ministração, o primeiro puxão de orelha sou eu. Tudo com muito amor. Responsabilidade porque eu preciso passar isso a vocês com a maior fidelidade possível a Ele. O tema da nossa mensagem já deixou muita gente curiosa. Foi bem proposital isso. Um monte de gente veio perguntar, alguns sabiam o que significa os millennials. Alguns já compartilharam que sabem do que se trata. Para você que não sabe o que significa isso, hoje você vai aprender, porque isso é fundamental. Essa palavra, esse termo de origem americana, millennials, ou a geração Y, é a geração formada por aqueles que nasceram entre os anos de 1982 e 1994, transformando em anos, em idade, entre aqueles que têm 26 a 38 anos hoje. Mas por que é importante nós estudarmos a geração Y, os millennials? Porque é essa geração que hoje está ditando todas as plataformas do mundo. É essa geração hoje que está escolhendo os governantes. É a geração que está com a rédea do mundo nas mãos. Quando eu digo mundo, é os setores, economia, política. Então nós precisamos saber quem que está fazendo barulho aí no mundo. É essa geração. Eu estou nessa geração. Eu acredito que a maioria de vocês ainda não faça parte dessa geração. A geração que hoje já está inserida no mercado de trabalho, a geração hoje que está liderando alguns empreendimentos, a geração hoje que está sendo a voz mais ativa no meio da política, no meio das mídias. Essa é a geração dos millennials. Mas só para vocês entenderem, antes deles, tinha a geração X, que eram os pais deles. Aqueles que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente a maioria dos pais de vocês faziam parte da geração X. É a geração que nasceu entre os anos 1965 e 1981. Então é a geração que hoje tem de 39 a 55 anos. Provavelmente seja a idade dos seus pais. Essa geração foi responsável por um outro período da história. E nós temos a geração Y, que é a que nós falamos que é dos milênios. Essa geração, só para vocês entenderem um pouco, é a geração que não nasceu na era da internet, mas é a geração da internet, porque embora eles não tenham nascido nessa época, eles migraram para a internet e hoje eles vivem na internet. Hoje essa geração, inclusive a maioria deles, tem a fonte de renda na internet. É que vocês, que é a próxima geração, a geração Z, vocês já nasceram dentro da tecnologia, vocês já nasceram. Eles falam que a geração de vocês, a geração Z, nasce com um smartphone e um tablet debaixo do braço. Vocês já nasceram aqui. Mas a geração que hoje está dominando o nosso mundo não é a sua geração ainda. É a geração passada, é a minha geração. Sabe como eu posso ter certeza que muitos de vocês talvez não façam parte dos millennials? Quem aqui teve a experiência de usar internet de escada? Aí, ó. É a minoria. Quem aqui já usou o ICQ? Ixi, entregou o ouro. Quem aqui usou Orkut? Ah lá, ainda que vocês pegaram o finalzinho. Essa é a geração dos milênios.
Por isso que eu digo que a maioria do nosso público hoje, do culto de hoje, o culto Deep, é a geração posterior, a geração Z. Mas por que nós vamos falar hoje sobre os milênios? Porque, como eu disse no começo, são eles que estão dando ordem na parada. São eles que estão com o microfone do mundo na mão. E nós precisamos refletir algumas coisas. Acabou de sair. Nós sabemos que recentemente nós tivemos as eleições americanas, as eleições lá nos Estados Unidos. E pela primeira vez em meio século, essa geração, a geração Y, a geração Millennials, foram eles que decidiram as eleições. Foram eles que escolheram o governante. E nós sabemos que ainda hoje os Estados Unidos, eles são considerados uma potência mundial. Então as coisas que acontecem lá refletem em todo mundo. Então se essa geração já está dominando lá, com certeza ela está dominando aqui no Brasil. E é por isso que é importante nós sabermos um pouco deles. Sabermos quem são eles. Quais são os princípios defendidos? As bandeiras que eles estão esticando. Nós precisamos saber um pouquinho mais. Tem um estudo dizendo que no Brasil, a partir do ano que vem, 2021, os millennials, eles vão representar 70% da mão de obra do Brasil. Ou seja, a economia do país vai estar nas mãos deles, dessa geração. Então por isso que é importante nós sabermos um pouco dessa galera, de uma galera que faz parte da minha geração, porque eles vão interferir diretamente no seu futuro, de alguma forma, como já aconteceu em várias ocasiões da história com gerações passadas. Diante de tudo isso, sabendo que esses caras, essa geração, está com força política, está com força econômica, está com tudo, os caras estão decidindo tudo. Será que eles têm sido influenciados por aqueles que de fato receberam a terra por herança? Porque somente os filhos de Deus recebem a terra por herança. Somente os filhos de Deus recebem as chaves da terra, recebem toda a autoridade nas mãos. Então nós precisamos fazer uma pergunta: será que essa geração, eles foram influenciados, ou estão sendo influenciados por aqueles que de fato têm poder para mudar a história? Porque as promessas não estão com eles, mas elas podem estar sobre eles, a depender de qual voz tem gritado no mundo. Se é a voz da igreja, a voz daqueles que receberam toda a autoridade na terra, no céu e debaixo da terra, ou se eles mesmos, influenciados pelos seus ideais, pelas suas vontades humanas, eles estão falando mais alto do que o povo de Deus, do que nós, e eles estão ditando as regras conforme os seus princípios. Nós vamos ver quem está puxando mais esse cabo de guerra. Se somos nós, a geração eleita, ou se é a geração cronológica, os milênios. Eu queria falar para vocês algumas promessas, para que vocês não tenham dúvida de que nós somos herdeiros de todo o poder, que nós temos toda a autoridade para mudar governos, para abençoar governos, para influenciar na economia, para abençoar a nossa nação. O primeiro versículo que nos fala isso é Salmos 2, versículo 8. O salmista diz assim: pede-me, é Deus falando, pede-me
e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Isso é Deus falando para o povo dele, seja a geração X, seja Y, seja Z. Outra promessa, nós recebemos toda a autoridade que Jesus conquistou. Lucas 10, 19, Jesus diz: eu lhes dei. O verbo aqui está no presente, eu lhes dei, está consumado. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Promessa para a geração eleita, para todos aqueles que foram alcançados por Jesus, por todos aqueles que entregaram a vida para Jesus e fizeram parte do reino, independentemente da geração. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou dos discípulos deles e disse: foi-me dada toda a autoridade na terra e no céu. E nós sabemos que Jesus transferiu essa autoridade para nós. Outra promessa é que Ele nos garante que quem representa o reino são os embaixadores de Cristo. Quem representa o céu são os embaixadores daquele que reina no céu. E onde está isso? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. 1 Pedro 2,9. Deus está falando quem somos nós. Deus não está olhando a sua idade, Deus não está olhando a sua geração. Isso são promessas dele, Ele só está olhando o seu coração para ver se você já recebeu, já tomou posse disso. Vocês, porém, são geração eleita. Não é geração X, geração milênios, geração Y. Isso são dados da sociedade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essas são as promessas que Deus disponibiliza para o povo dele. Então nós vimos aqui que autoridade, nós vimos que propriedade Ele já nos deu, a terra e tudo. Então se por um acaso as coisas estiverem fugindo do trilho, se por um acaso estivermos tendo poucos representantes nas posições de destaque do governo, não é porque falta autoridade, é porque falta ousadia da nossa parte. Não é porque falta oportunidade, porque ela não precisa, nós já recebemos de Deus. Então nós precisamos ver se de fato essa geração que está governando o mundo é uma geração que é influenciada por essas promessas, que é uma geração que está crescendo debaixo dessas promessas, que é uma geração que está sendo impactada por essas promessas. Porque se você não fizer parte dessa, você vai fazer parte de uma geração. A questão é, o que você vai fazer no meio da sua geração? Essa é a grande diferença. Nós vamos ver se de fato essa galera representa como maioria pessoas que já foram influenciadas pelo reino, ou pessoas que precisam ser influenciadas pelos embaixadores do reino. Esses estudos sociológicos, estudos de órgãos oficiais, falam que essa galera aí, que está governando o mundo, a galera que representa a minha geração, eles têm 3 características principais. Isso são dados oficiais. São pessoas que vão entrevistando a galera dessa faixa etária e começam a fazer perguntas de profissão, relacionamento, como que está a sua vida, e eles vão colhendo e passam para os órgãos oficiais. Sabe que vou falar 3 características
para vocês depois tirarem a conclusão se eles estão precisando de uma influência ou se eles estão influenciando. A primeira característica dessa geração, a geração milênios, a geração Y, é que a maioria tem problemas com paternidade. A maioria tem um problema com o pai ou com a mãe, ou porque sofreu agressão verbal, ou porque sofreu agressão física, ou porque foi rejeitado, ou porque o amor de pai foi rejeitado, ou porque as palavras machucaram, ou porque houve uma cobrança excessiva, sem ter um amparo. Essa é uma das características da geração que hoje representa a maioria, que hoje está decidindo os contornos da sociedade. Geração com graves problemas de paternidade. E eles perceberam que algumas dessas pessoas que estão nessa geração milênios, eles têm um outro problema. Eles foram privados de passar por frustrações. São aqueles filhos que a gente chamaria de filhos mimados, que os pais trabalhavam muito e compravam amor, compravam afeto. Era mais fácil dizer, toma o cartão de crédito, do que dizer, filho, vem aqui, deixa eu falar sobre relacionamento com você. Deixa eu falar para você como que foi minha vida com a sua mãe. Então eles criaram essa geração, privando ele do não, privando essa galera do não, da frustração. Eles foram criados com sim, você pode, compra. Qual que é o resultado? Existem coisas que dinheiro algum, palavras algumas, compram. Como você vai comprar a fidelidade do seu amigo? Com cartão de crédito? Talvez você consiga um interesseiro, mas não um amigo. E aí nós já vemos um grande problema dessa geração. Eles não conseguem lidar com frustrações. Eles não conseguem se aprofundar nos relacionamentos. Essa é a geração que está dominando o nosso mundo. Outra característica, eles se tornaram altamente viciados em tecnologia. E olha que eles não nasceram na era da tecnologia. Eles migraram e se tornaram altamente viciados. Isso já é um alerta para vocês, a próxima geração, que já nasceram dentro da tecnologia. Esse vício, ele é tão intenso na vida dessa galera, porque ele libera uma substância química no organismo chamada dopamina. É uma substância que traz prazer. Então quando essa galera fica lá no Instagram, fica lá no Facebook, Twitter e todas as mídias sociais, essa galera está recebendo essa carga de dopamina, que é a mesma carga química que uma pessoa que é viciada em álcool recebe. É a mesma carga química que uma pessoa viciada em cocaína, heroína, em qualquer outra droga recebe. Então por isso que esse uso excessivo das redes tem feito essa galera ficar viciada. É um vício. É um vício. Essa galera tem a mesma dificuldade de largar das redes sociais que uma pessoa que usa drogas tem, de largar a cocaína, ou pessoas que são viciadas em pornografia. É o mesmo elemento químico liberado nas circunstâncias. Então, se essa galera está altamente viciada na tecnologia, nas mídias, quem que está influenciando essa galera? Quem que está cuidando da vida emocional e espiritual dessa galera? A internet. Quem está ensinando as ideologias para essa galera? Felipe Neto. E tantos outros que a gente poderia falar. Isso é muito preocupante, porque o outro lado da internet, o outro lado desse vício,
é que eles começam a olhar os amigos e a galera postando selfies em lugares bacanas. Alguém aqui tira foto de cara fechada e posta no Instagram? É sempre com o seu melhor sorriso, mesmo que há poucos dias ou minutos você estava numa depressão profunda ou ainda esteja. Mas a necessidade de mostrar é maior do que a necessidade de se curar. Então essas pessoas estão cada vez mais vazias, querendo mostrar algo que elas não são. Estão cada vez mais querendo mascarar dores da alma, problemas de paternidade, problemas com sexualidade, problemas com estima. Essa é a geração que está governando, que está dominando. É a geração que está postando frases de efeito, sem ter nunca vivido a verdade da frase. É uma galera que olha a vida com as lentes do filtro do Instagram. É uma galera que sofre em silêncio, mas gosta de mostrar alegria nas redes sociais. Qual que é a consequência disso? Eu acho que vocês sabem que tem aumentado a taxa de suicídio. Tem aumentado a taxa de depressivos. Por que será? Porque existe algo que internet, amizades, não podem dar. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz, só vem para aqueles que receberam a Jesus. Então essa galera está lá bonitinha no Instagram, postando fotos. Aí quando termina o momento ali de interação, eles vão para o quarto, choram e choram e choram. Começam a pensar, hoje eu tiro minha vida. Aí não tem coragem, amanhã eu tiro. É uma galera que começa a falar, olha que legal, eu vou começar a estudar, mas não consegue iniciar nenhum processo. É uma galera que não consegue entrar no mercado de trabalho. Uma galera que começa a ficar preguiçosa. E o tempo vai passando. Aí você vai olhando alguns amigos casando, se relacionando, passando nas melhores universidades, passando nos concursos, estabilizado no seu lar. E aí a geração começa a entrar em crise. E aí eles acham que a solução é a morte. Porque eles ainda estão precisando experimentar o sal da terra. Eles ainda estão precisando experimentar o poder da luz nas trevas. E essa função está comigo e está com você. Essa é a nossa função como igreja. Destruir as obras do diabo, avançar, transformar vidas, independentemente da geração que você faça parte ou da geração que você esteja influenciando. E uma última característica é que essa galera, eles são impacientes. É a geração miojo. Não quer esperar o processo, quer colocar 5 minutinhos e ficar pronto. É a galera que começa a chorar desesperado, se aconselhando com pastores e líderes, e falou, cara, eu sou um fracasso, eu não sirvo para essa vida, eu sou um péssimo profissional. Mas por que você está assim? Cara, eu estou há 1 ano na empresa e eu não estourei. Aí você olha, quanto tempo você está na empresa? 1 ano. Você acha muito isso? Eu acho. Porque não quer se sujeitar ao processo. Não quer conversar com aquele diretor que está há 15 anos na empresa, que chegou lá há 3. Ou seja, ficou 12 anos no processo. É a geração que quer encontrar o marido e a mulher, mas não quer passar pelo processo da busca. Quer procurar em qualquer lugar. Às vezes tem desejo até de comprar,
o relacionamento, porque não quer passar pelo processo, porque relacionamento é renúncia. É você saber que a pessoa é diferente e que você vai ter que renunciar para poder, de alguma forma, compatibilizar as diferenças. Mas a geração não quer. E a gente tem isso na igreja. Às vezes, essa galera vem, começa a sentir a manifestação do Espírito, começa a ser transformada, começa a sentir o Espírito direcionando você para um ministério. Aí você fala: cara, estou há 2 anos orando, esperando, e não vem o ministério que Deus me prometeu. Não vem, cara, acho que não vem mais. E aí você, com todo o amor, leva para a palavra de Deus, que é o nosso espelho, é a nossa verdade. Aí você conta para ele a respeito de um homenzinho chamado Davi, que se sujeitou a um processo de 15 anos para sentar no trono. Aí você anda mais um pouco, aí você chega em José, um outro rapazinho que passou por um processo semelhante de 16 anos de preparo. Aí você, tá bom, então vamos falar do mundo, de pessoas normais no meio secular. Você pega Michael Phelps, que treinava incansavelmente por dias, por horas, por anos, para se tornar um dos maiores medalhistas olímpicos. Aí você pega outros exemplos, como Steve Jobs, que começou a fazer o trabalho na garagem da sua casa, para se tornar depois, né, o representante da maior marca que nós temos hoje no mundo, que é a Apple. E a geração millennials quer tudo para já, agora, não quero processo, eu não quero ser moldado, eu só quero receber. E aí qual que é a consequência disso? Existem processos que são inevitáveis na nossa vida. Para você ser aprovado num vestibular, você tem que passar pelo processo do estudo, e um estudo intenso. Eu experimentei isso na minha época de concurseiro. Estudei por 3 anos e não podia parar, porque eu sabia que existia um preço para alcançar isso. Mas não, a galera estudava por 2 meses, prestava o primeiro concurso, era reprovado, não é para mim, tchau. Aí o que ela ia fazer? Ia para o mercado privado. Eu vou trabalhar na empresa. Estou há 1 ano, não recebo promoção, tchau. Começava um relacionamento, e aí começavam as renúncias. Olha, você tem que conversar mais comigo. Olha, você tem que ser mais paciente. Olha, você tem que ser muito áspero, muito agressivo nas palavras. Cara, para de pegar no meu pé, tchau. E iam vivendo essa superficialidade. Essa é a geração que está dominando o mundo. Eles são reconhecidos como pessoas que não conseguem ter relacionamentos profundos. Então imaginem, como que eles vão se relacionar com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, se não tiver alguém do lado delas, para refletir esse amor, para trazer essa transformação, para mostrar na prática que você se sujeita ao processo, mesmo com 14 anos de idade, com 15, com 17, mostrar os frutos da espera, dar o seu testemunho, falar: olha, eu me sentia sozinho, mas quando eu ia para o meu quarto e começava a orar, porque eu estava falando com um Deus vivo, um Deus perto e não distante, cara, eu começava a sentir um amor, um abraço. Eles precisam ouvir. Paulo já nos disse: como ouvirão, se não há quem pregue? Como? Então essa geração é a geração milênios. E com base só nessas características que eu trouxe da geração que representa a maioria, é óbvio que nós vamos encontrar nessa geração grandes pregadores, grandes evangelistas, grandes homens de Deus, mas que ainda não conseguiram ter força como corpo para influenciar.
Porque se a gente olhar para essas características, não dá para dizer que os milênios, como maioria, representam os herdeiros da promessa, representam os herdeiros de toda a autoridade que Jesus nos deu, porque eles estão dominando o mundo, mas eles não têm autoridade para dominar, porque a autoridade só é dada para aqueles que entregam a vida para Jesus. E aí entra aquela famosa pergunta: onde está a resposta? Pergunta para a pessoa do seu lado: onde está a resposta? Agora você também vai responder para essa pessoa do lado: a resposta sou eu. Mas bate no peito como quem fala que acredita: a resposta sou eu. Amém? Porque nós somos habitados pela plenitude do poder, por isso nós somos a resposta. Nós somos a resposta porque somos discípulos de Jesus, que andam nas mesmas pegadas, que vão realizar os mesmos milagres, e até maiores, porque Ele mesmo nos disse. Então nós precisamos nos levantar, e impactar essa geração, e influenciar nas gerações seguintes, porque isso que é ser o reino, que avança e não para de avançar, isso que é ser cristão, embaixadores, que chegam nos lugares e fazem a diferença. Eu quero só contar para vocês um exemplo na Bíblia, de um jovem que, influenciado pela sua geração, acabou com um reinado construído por anos e anos pelos pais, pelos avós. Esse exemplo está em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 6 a 13. Talvez muitos conheçam. É a história do filho de Salomão, Roboão. Esse jovem tinha acabado de herdar o reino do seu pai Salomão, que até hoje é considerado um dos maiores reis da história. Eu tinha feito um cálculo de curioso em casa. Salomão, ele recebia por mês, só por vender ouro, transformando para o valor do grama do ouro, 6 milhões por mês, só com ouro. Eu fiz um cálculo, dá 6 milhões e meio, é o que Salomão recebia só com a venda do ouro. E a Bíblia fala que esse valor, sem contar os impostos que eles recebiam, que representava a maior parte da riqueza de um reino. Então Roboão herdou esse reino fraquinho, que o pai dele construiu. Mas o pai dele tinha construído isso com base nos princípios do rei Jesus, do rei que era Deus. Então por isso o sucesso. Ele reconhecia, porque Salomão, quando era novinho e herdou muito cedo o reinado, Deus aparece para ele e manda ele pedir algo. E ele fala assim: olha, eu peço sabedoria para herdar tudo isso que meu pai Davi deixou. E aí Deus fala: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riquezas, vou te dar sucesso. E aí Roboão, a nova geração, herda isso. E aí o texto é grande, eu vou correr um pouco. Fala que ele assumiu o trono, foi lá conversar com os conselheiros do pai, homens que tinham acompanhado Salomão durante todo o reinado, homens sábios, tementes a Deus, e pediu um conselho para ele. Falou: ó, a galera aqui, os hebreus, vieram reclamar que está meio pesado o trampo. Aí os conselheiros falam para ele: olha, Roboão, eu acho melhor você ganhar a confiança deles. Se hoje eles ganharam um servo como você os terá como servos por toda a vida, porque a compaixão vai constranger eles. Beleza. Aí ele foi dar um rolê, encontrou a galera dele. A Bíblia fala seus amigos de juventude, a geração dele. E aí, mano, beleza? Beleza? Ó, dá um conselho aí. Ó, aconteceu uma situação, contou para eles. A veiarada lá falou isso daqui. O que vocês falam? Falou: ó, cara, é o seguinte,
Eles estão reclamando que está pesado? Então aumenta a carga. Eles estão reclamando do chicote? Então começa a colocar pontas de aço no chicote, para machucar mais, para pesar mais, para eles saberem que o seu dedinho é mais grosso que a cintura do seu pai, que você é mais macho. Mano, gostei. Chegou lá, falou, é o seguinte, vou seguir o conselho da minha geração, da minha galera aqui. E executou. Resultado, das 12 tribos que o pai dele tinha deixado para ele, as 12 tribos de Israel, ele só ficou com a de Judá. Ele perdeu tudo, porque o povo se rebelou e foi com o outro rei, Jeroboão. Só para mostrar para vocês que na Bíblia nós temos consequências de gerações que foram movidas não pelos princípios do reino, mas pelos princípios do seu coração. Isso é muito sério. E para concluir, o louvor pode subir. Eu queria falar com vocês. A geração que para o mundo é chamada de geração Y, a geração Z, desculpe. Vocês aí que têm a idade de 10 a 23 anos, a 24 anos, a grande maioria aqui. O que vocês vão fazer diante de tudo isso? O que eu vou fazer ainda diante de tudo isso? Sabendo que nós temos diversas promessas, sabendo de tudo que Jesus conquistou por nós, sabendo que essa galera está precisando de nós, porque se está tendo suicídio, é porque está tendo grito de desespero. Eles só não estão encontrando a resposta. Eles estão indo nas redes sociais, eles estão indo nas amizades superficiais, não estão recebendo a resposta. Aí vem aquela voz do inimigo, a voz de Satanás, e fala: cara, você é um lixo mesmo, você não é amado, então é melhor morrer. Vai parar a dor, vai, eu te ajudo, porque nem coragem você tem. É isso que tem sido falado no ouvido dessa geração. Mas essa voz mentirosa, ela não é a voz de autoridade. A partir do momento que chega um membro da geração eleita, não da geração XYZ, a partir do momento que o embaixador de Cristo chega nesse lugar, onde a luz entra, as trevas saem imediatamente, a voz é calada imediatamente. Então a gente precisa refletir. Se o quadro não é legal, vamos mudar o quadro, vamos falar mais alto, vamos mudar essa geração e vamos impactar com a geração seguinte, que daqui a 5 anos saia nas manchetes dos jornais, da internet, que surgiu uma nova geração, e que eles achavam que ela se chamava a geração Z, mas eles vão mudar o nome, eles vão chamar de geração Revival. Sabe o que significa isso? Geração do avivamento, porque é essa promessa que está sobre nós. Várias bocas proféticas se levantaram no ano de 2020, e muitas outras lá atrás que a gente nem sabe, profetizando a respeito da última colheita, dessas últimas gerações. E o que se tem falado é: essa geração vai ser responsável, vai viver o maior avivamento de todo o século. Essa é a nossa geração. Mas como nós estamos lidando com essa promessa? Se coloque de pé, reflita nisso, comece a perguntar para você, porque não começa com uma multidão, começa com começa com você, começa comigo. O que eu estou fazendo para mudar a realidade da geração milênios e para mudar a realidade da minha geração, que daqui a alguns anos vai estar governando, vai estar dominando as nações?
o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Nós não podemos nos conformar com esses números. Nós não podemos nos conformar com esses títulos. Eu não quero que o meu filho, que ainda nem nasceu, seja taxado com uma geração X, Y, Z, W. Eu não quero uma letra na geração dele. Eu quero a marca de Cristo na geração dele. Eu quero o título avivadores, avivalistas. Eu quero o título a geração de embaixadores de Cristo. Esse é o título que eu quero para o meu filho e para a geração de vocês, meus filhos espirituais. E o que nós precisamos? De nada. Nós só precisamos acreditar no que já foi conquistado. A cruz simboliza o início de uma nova história para toda a humanidade. Jesus significa aquele que divide a sua vida, a sua história em dois momentos, um antes dele e um depois dele. E o momento em que você começa a caminhar com ele é o momento em que as pessoas começam a perceber que o amor está encarnado, que eles começam a perceber que há cura para a depressão, que eles começam a perceber que existe alegria maior do que todos os prazeres, do que a droga, do que as mulheres, os meninos, os beijos, os abraços, que o sexo. Nós precisamos gritar para essa geração, a geração milênios, que nós, o corpo de Cristo, somos a resposta. Esse é o grito que tem que ecoar nos nossos corações e nos nossos lábios. E que comece a partir de nós, a partir de você. Que comece a partir de Bauru. Eu quero ver Bauru saindo nas manchetes. O que está acontecendo com essa cidade? Existe uma geração que está influenciando a prefeitura. Existe uma geração que está sendo chamada para ocupar os lugares de governo. Existe uma geração que está começando a empreender na cidade e ser responsável pela economia de Bauru. Uma geração que teme a Deus. Uma geração que tem a promessa da prosperidade sobre a sua vida. Uma geração que se compadece do próximo e está conseguindo acabar com a marginalização, está conseguindo acabar com a fome em Bauru, porque essa é a realidade do reino. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para perguntar se Ele pode contar com você, porque Ele vai fazer. Na verdade, Jesus já fez, e Ele te pergunta: eu posso contar com você? Geração de avivalistas, a geração que vai impactar a nação, a geração que vai ser a voz mais alta a ecoar, a geração que recebeu o manto de Billy Graham, a geração que os pés queimam por anunciar o Evangelho, a geração que não consegue se calar com a injustiça social. Eu profetizo aqui, governantes, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, profetizo presidentes da república aqui, que vão governar a nação. Com uma mão eles vão governar as leis e com a outra o cetro de justiça, do temor a Deus. Profetizo aqui empresários de sucesso, empreendedores, que vão usar os seus recursos para abençoar vidas, para empregar vidas. Profetizo empresários que vão receber ideias durante as noites, projetos criativos para impactar a nação, não com seu poder aquisitivo, mas impactar com o seu amor de Jesus. Eu profetizo aqui profissionais liberais de sucesso, advogados, juízes, médicos, engenheiros. Profetizo aqui referências de profissão, mas que quando você chegar lá, se lembre de quem está acima de tudo. Se lembre qual é o propósito maior. Se lembre que nós somos chamados para ser sal na terra, luz no mundo.
que isso faça diferença. Que você se interesse sim por política, que você se interesse sim por economia, que você se interesse sim por todos os setores da sociedade, porque a sociedade clama, ela grita: cadê os filhos de Deus? A natureza criada geme: cadê os filhos de Deus? Essa é a pergunta que está gritando no seu peito hoje. Cadê os avivalistas? Cadê? 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 Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? 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 Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? O carpinteiro está batendo a porta aí no seu coração hoje. Esse é o som. Mas não é só o carpinteiro, é o leão da tribo de Judá. Do carpinteiro. É aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o meu som. Adore, Quando de dentro se comprometa. eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Bata no seu peito e fala: eu sou a resposta para esse mundo. Esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Espírito Santo me revela aqui que Ele está te levantando hoje como uma artista. Ele está te dando criatividade. Ele está te levando como um artista para fazer arte, pintar quadros. Mas cara, isso daí é só uma ferramenta para você evangelizar pessoas nesse ramo. Deus está levantando escritores aqui hoje. Você vai escrever livros que vão impactar gerações. Acredite no Deus que está te chamando. Não olhe para a sua vida hoje. Não olhe com seus olhos hoje. Porque se Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Acredite, o nosso Deus não é Deus de pequenas e grandes coisas. Ele é Deus de coisas enormes, de causas impossíveis. Então se Ele está chamando você hoje, o desejo de Deus é levantar pessoas em cada setor da sociedade. Setores que muitas vezes a gente já esqueceu. Receba. Receba. Se abra, porque o Espírito vai entregar nas suas mãos hoje. Mas Ele fala para você: olha, eu estou te entregando, eu me encarrego de cumprir, mas que você seja um administrador fiel e não esconda esse tesouro. Faça com que ele multiplique na proporção de 30, 60 e 100 vezes. Diante da majestade de Jesus. e que ruja o leão e a terra estremeça diante da Majestade de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, nós te amamos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque nós seremos essa geração, a geração que não tem medo. O Espírito Santo está quebrando medos hoje. Eu sinto que talvez você já até sabe
daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Você já até sabe aquilo que Ele te prometeu, coisas grandes mesmo, mas o medo te paralisou. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para falar: dá aqui na minha mão esse medo, que eu vou fazer assim, ó, eu vou rasgar, eu vou destruir. Se você é essa pessoa, rasgue o medo hoje. O Espírito que nós recebemos é um Espírito de ousadia, de poder e de equilíbrio. E esse Espírito está aqui. Ele está tocando em você, está tocando em nós. Então jogue fora o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor se chama Jesus. E Ele está te tocando. Santo, santo é o teu nome. Que hoje seja um marco na sua vida. Por favor, não jogue tudo que você recebeu hoje no lixo. Não enterre tudo que você recebeu hoje. A vida não será fácil. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Jesus nos garante que nós teremos dificuldade. Mas a promessa não acaba aí. Ele fala: olha, vocês precisam ter bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham esperança, porque mesmo que tenha dificuldades, situações difíceis, eu venci o mundo. E é eu que estou te enviando, te capacitando. Então talvez amanhã a sua situação financeira ainda não vai ser fácil. Ainda vai estar negativa. Mas que você declare sobre a sua vida que o Deus que te chamou, Ele vai se encarregar de cumprir o propósito sobre a minha vida. Talvez amanhã você chega e o seu lar ainda não esteja restaurado, mas que você declare e fale: esse lar já foi restaurado para a honra e glória de Jesus. Que você declare: o meu pai já se rendeu a Jesus, a minha mãe já se rendeu a Jesus, porque olho com os olhos da fé. E que você possa declarar isso, possa declarar isso. Eu ainda